Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Gestão da Produção e Logística. Hoje nós vamos falar um pouco sobre administração de materiais. Eu sou o professor Willis, vou estar com vocês durante toda essa aula e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Hoje eu estou calçando sapatos marrons, vestindo uma calça jeans azul, uma camiseta preta, eu sou moreno, tenho 1,78 m, peso cerca de 90 quilos e tenho os cabelos encaracolados. Uma das partes importantes da gestão da produção é a administração dos materiais. O que é essa administração dos materiais? É a administração daqueles produtos que entram para a empresa, dos insumos, desses produtos enquanto eles estão sendo processados, ou seja, os produtos passam por várias etapas de produção, essas etapas precisam ser acompanhadas em cada estágio, e depois os estoques de produtos acabados. Então vamos ver aqui alguns conceitos básicos. Ao longo do processo produtivo de toda fábrica pode-se encontrar uma enorme quantidade de materiais. Alguns desses em processamento, esses produtos já entraram, os insumos já entraram, estão sendo processados, outros parcialmente processados, ou seja, já foram feitas algumas etapas de produção, mas ainda faltam outros, e muitos outros aguardando em algum lugar o desvio a oportunidade de serem processados. Vamos pensar aqui num restaurante, você chega lá, me traz uma porção de peixe frito. O garçom anota seu pedido. Quando o garçom anota esse pedido, o restaurante tem que ter esse peixe em estoque em algum local, os temperos, o óleo vai ter que estar estocado em algum local. Aí, quando ele chega lá pro cozinheiro e fala, olha, mesa tal que é uma porção de peixe frito. O cozinheiro vai ir lá pegar esse peixe, temperar e colocar para fritar. Quando esse peixe está fritando, ele está sendo um produto em processamento. Quando o peixe está lá antes do cozinheiro pegar ele e temperar, ele é um produto em estoque, um insumo em estoque. Quando o cozinheiro começa a fritar, ele é um produto em processamento. Enquanto isso, o cozinheiro vai lá e faz um molhinho para levar para você na mesa e deixa esse molhinho esperando o tambaqui fritar. Esse molho, ele pegou vários insumos, fez o molho. Enquanto ele estava fazendo esse molho também, esses insumos tornaram produtos em processamento, fez o molho e deixou na geladeira e foi lá esperar o tambaqui acabar de fritar, o peixe terminar de fritar. Quando esse molho ficou pronto, enquanto espera o tambaqui, o peixe terminar de fritar, esse molho se tornou um produto parcialmente processado, porque ele ainda não terminou completamente, ele ainda vai ser colocado na bandeja, pode ser adicionado algum outro insumo, mas ele está aguardando, é um produto aguardando ali outro produto a ser terminado. Quando ele termina de fritar o tambaqui, coloca aqueles vegetais, um alface, uma coisa ali para dar aquela embelezada, pega esse molho lá e coloca ali mais algum orégano, coloca um limãozinho, e coloca tudo isso na bandeja, agora já é um produto pronto, que vai ser levado para sua mesa. Agora nós vamos falar um pouco sobre o fenômeno da produção. Na produção nós temos um estoque em ciclo. Esse estoque em ciclo, ele é útil para quê? Para atender a intervalos entre as entregas e tamanho do lote. Nós também podemos ter uma incerteza de operação. Para essa incerteza de operação, nós temos um estoque de segurança. Às vezes, numa produção, nós podemos ter alguma flutuação na produção normal, ou seja, um intervalo em que precisa fazer alguma manutenção, ou o intervalo em que
alguma mudança de máquina, precisa fazer alguma mudança, alguma adequação em alguma máquina, e aí isso vai fazer com que a produção flutue. Para isso eu tenho um estoque de segurança para suprir a demanda nesses intervalos de tempo. Nós também temos o estoque em trânsito. Vamos pensar uma empresa, nosso país tem dimensões continentais, uma empresa do Amazonas que produza televisores, e para esses televisores ainda precisa de uma peça, de alguns insumos que estejam em São Paulo. Então esses insumos ela não vai pedir esses insumos, daqui a 15 minutos esse insumo vai estar lá. Mesmo que esses insumos venham de avião, eles vão demorar aí umas 10 horas para chegar. Então, esse estoque vai ser um estoque em trânsito. A empresa tem que pedir esse estoque antecipadamente, prevendo que ele vai estar na empresa só daqui a algum tempo. Nós temos também um estoque pulmão. O estoque pulmão, ele é muito parecido com aquele estoque de segurança. O estoque de segurança, ele visa suprir flutuações na produção. Já o estoque pulmão, ele visa suprir flutuações na demanda. Nós podemos fazer uma analogia bem parecida disso com a área agrícola. Nós temos uma produção de grãos que ela não produz igualmente o ano todo. Existe uma época do ano em que você consegue produzir bastante grãos, está chovendo e tal, então tem essa produção de grãos. Esses grãos são produzidos e colocados em silos. Esse estoque em silos é aquele estoque que ele vai suprir o período em que não está sendo consumido, que não está sendo produzido grãos. É um estoque de segurança. Agora, nós também temos um estoque pulmão que visa suprir essas necessidades de demanda dos fertilizantes. Vai existir uma época em que os produtores vão estar plantando e eles vão demandar fertilizantes. Vai existir uma outra época em que os produtores não vão estar plantando tanto, porque vai estar na época da seca, então a demanda vai ser menor. Durante essa época de menor demanda, as empresas que vendem esses insumos para os agricultores vai fazer um estoque. Quando eles começarem a demandar esses insumos, as empresas vão começar a vender aqueles estoques que eles tinham anteriormente. E nós também podemos ter um estoque especulativo. O que é o estoque especulativo? Vamos supor que você esteja trabalhando como gerente de um posto de gasolina. Aí você vê algumas mudanças no governo, vai mudar o presidente, vai mudar um presidente da Petrobras, você vê o Senado se movimentando para fazer alguma movimentação, aí você pensa, poxa, será que essas mudanças vai fazer o preço da gasolina subir? Aí você vai lá, com a sua experiência, vai analisar o mercado e fala assim, olha, eu acredito que semana que vem a gasolina sobe. O que você vai fazer? Você vai lá para a sua distribuidora e fala assim, olha, distribuidora, eu quero comprar um estoque de gasolina. E aí você vendia aí, por semana, você vendia 10 mil litros de gasolina, você vai lá e compra aí 100 mil litros de gasolina. Você fez isso porque você acredita que o preço da gasolina vai subir. Então você comprou um estoque que dá para você vender durante 10 semanas. Aí chega a semana que vem, a gasolina sobe 30 centavos. Como você comprou antes do aumento, você vai poder vender essa gasolina 30 centavos mais cara e aumentar o seu lucro. Isso é o que se chama de estoque especulativo. Nós temos também o fluxo de materiais na empresa. Na empresa, os materiais nunca podem ficar parados. Gente, dinheiro custa dinheiro. Vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada juros. Juros é o custo do dinheiro. Quando você quer comer uma carne, você vai lá no mercado e fala assim, olha, açougueiro, eu quero 1 quilo de picanha. E o açougueiro vai falar assim, olha, o preço da picanha é R$50. Você vai entregar R$50 para ele
e ele vai te entregar essa picanha. Agora, quando você quer dinheiro, você vai no banco lá, olha, banco, eu quero R$2.000. Aí o banco vai falar para você, olha, beleza, tô vendo aqui que você tem um emprego fixo, você tem uma renda boa, você paga as contas em dias, então eu vou te emprestar esses R$2.000. Só que, olha, eu vou te cobrar 2% de juros ao mês. Ah, R$2.000 vai dar cerca de R$40 por mês. Aí você, beleza, eu te pago esses R$40 por mês. Vou precisar desse dinheiro durante 3 meses. Esses R$40 que você vai pagar para o banco todo mês é o custo do dinheiro. Agora, você vai ir lá no banco pegar R$2.000, pagar esses R$40 e deixar esse dinheiro embaixo do colchão? Claro que não, né? Porque você está pagando para ter esse dinheiro. A mesma coisa é uma empresa. A empresa vai ter os recursos dela, mesmo que o dinheiro não seja emprestado. Ela vai pegar esse dinheiro, vai colocar no estoque e deixar esse estoque parado. Ela está deixando dinheiro parado. E esse dinheiro tem um custo. Ah, mas e se o dinheiro é dela mesma? Se o dinheiro for da empresa, ela poderia pegar esse dinheiro, colocar em outra coisa, colocar em um rendimento, investimento, ter lucro com isso. Então, nunca é interessante para a empresa deixar um estoque parado. Salvo, é claro, aqueles estoques que são os estoques especulativos, que a empresa espera que ele vá se valorizar num espaço de tempo. O estoque pulmão, que apesar dele ser um estoque parado, ele é necessário. A esse estoque é que, para suprir essas flutuações de produção, também são estoques necessários. Fora esses casos, manter estoque é prejuízo. Então, esses fluxos de materiais, eles vão ter uma logística de entrada, que vai ser a entrada dos materiais. A empresa vai fazer o planejamento de compra, esses materiais vão entrar no almoxarifado, no estoque. Aqui começa a logística interna da empresa, realizando a produção, movimentação desses materiais e o processamento deles dentro da planta de produção da empresa. E após essa produção, esses produtos vão para o estoque de produtos acabados. E aqui nós temos a logística de saída, ou seja, a entrega desses produtos para os clientes. Esses materiais, eles também têm algumas classificações. E aí, à medida que esses materiais vão andando no sistema de processamento da empresa, eles vão mudando as suas classificações. Inicialmente, nós temos matérias-primas. O que são matérias-primas? Se você trabalha em uma indústria madeireira, a matéria-prima pode ser as toras. Eu compro toras, serro e entrego madeira serrada. Sua matéria-prima são as toras. Após essa tora entrar, ela ainda vai continuar com matéria-prima enquanto estiver no seu estoque, no formato de entrada. Depois você vai pegar essas toras e vai começar a serrar. Quando as toras estiverem sendo serradas e preparadas, elas vão estar sendo um estoque de material em processamento. Ocorre que algumas madeiras, além de serradas, elas precisam passar por algumas outras etapas de processamento. Uma madeira pode ser serrada e depois precisa sofrer uma etapa de lixamento ou de secagem. Então ela terminou de ser serrada. Enquanto ela espera essa outra etapa, ela vai se tornar um material semi-acabado. Ou seja, ela já se tornou, já sofreu alguma etapa de produção, mas ainda falta alguma. Depois que ela passar por todas as etapas de produção, ela vai se tornar produtos acabados ou componentes. Produtos acabados são aqueles produtos que já terminaram todas as etapas de produção, mas também podemos ter um componente. Componente aqui é um componente que já está pronto, mas que ele precisa ser agregado a outro componente. Digamos que a sua empresa pega madeira, serra, plana, lixa e faz decks para piscina. Então você tem lá a madeira serrada, lixada, ela já está pronta. Se você quisesse vender essa madeira serrada e lixada, você já poderia vender.
Mas você ainda vai montar ela no formato de um deck para piscina. Então, ela é um componente. Esse componente ainda precisa ser unido a outros componentes para se tornar um produto acabado. Esse produto acabado é que vai ser vendido para os clientes. Dentro do fenômeno da produção, nós também precisamos pensar que a atividade empresarial ela requer matérias-primas, requer máquinas, equipamentos, ela requer também serviços para operar, para realizar a atividade de produção. E de onde é que vêm essas máquinas, esses serviços, esses insumos? Muitos desses insumos, dessas máquinas e serviços, vêm de outras empresas, de outras organizações. E para a empresa conseguir eles, ela precisa comprar. E nós falamos lá, que nas slides anteriores, que a produção ela tem que ser planejada. Essas compras também precisam ser planejadas. Então, a empresa precisa analisar as ordens de compras. A ordem de compra é um documento formal que a área de produção, os supervisores estão lá naquela área de produção, vão fazer e entregar para a área de compras. Esse documento ele mostra o que a empresa precisa comprar para continuar produzindo conforme planejado. A área de compras vai pegar esse documento, olha lá, olha, aqui ele está solicitando tantas unidades desse material. Onde é que nós podemos comprar? E aí começa a etapa de pesquisa, identificação e seleção de fornecedores. Nessa pesquisa, ela pode ser feita por telefone. Hoje um dos métodos que é muito utilizado é a internet. Então vamos lá, pesquisar os fornecedores e identificar aqueles que melhor vão atender a empresa. Aqui entra uma questão interessante, ligando com as aulas anteriores, que nós falamos do just in time. No just in time, a ideia é ter o mínimo de estoque possível. Então, para que esse estoque aconteça no mínimo possível, tanto dentro da empresa, como materiais que chegam de outra empresa, a empresa precisa fazer alguns acordos, um planejamento conjunto com os fornecedores. Então, a empresa tem esses fornecedores não como alguém que apenas vende produtos para ela, mas como uma pessoa parceira, uma empresa parceira que auxilia ela a atingir os objetivos. Então, no Just in Time, aquela empresa ela, já tem um planejamento das ordens que ela vai receber. E a empresa que vai realizar a produção, ela tem alguns fornecedores, o indicado é inclusive um fornecedor, que ele vai ser o único responsável por vender para aquela empresa. Por que isso? Porque quando a empresa ela tem a possibilidade de comprar desse ou desse fornecedor, o fornecedor sabe que ele pode comprar hoje e amanhã não comprar nada. Então ele acaba não tendo um compromisso tão grande com a qualidade. Ele vai pensar muito no preço. Se eu vender mais barato, aquela empresa vai comprar de mim. Se eu vender mais barato, outra empresa vai comprar de mim. Agora, quando a empresa é uma parceira, que você tem aquele acordo com ela, deve te entregar uma quantidade já planejada anteriormente, com essa qualidade definida, ela vai pensar, se eu perder esse cliente vai fazer parceria com outro. Ele é um cliente bom e eu não quero perder ele. Eu baixar muito o meu preço não vai ser adequado porque eu vou ter que baixar a qualidade e eu perco o cliente. Então, muitas vezes, no Just Time, a empresa acaba pagando um pouco mais para esse fornecedor para que ele garanta a regularidade e a qualidade necessária. Como a minha empresa vai receber esses produtos sempre que eu precisar, no tempo que eu precisar, sem eu precisar formar estoques, e com a qualidade que eu preciso, eu acabo reduzindo os meus custos, que eu não vou precisar manter em estoque, e as minhas perdas com produtos que apresentaram alguns defeitos serão menores. Aqui depois precisa ser feita essa negociação das ordens de compras com o fornecedor selecionado.
No just-in-time, essa negociação já é bem planejada anteriormente. Então, sempre que você pedir, o fornecedor já vai fornecer, sem muita demora. Aqui vai ser feito acompanhamento do fornecimento e entrega da ordem de compra. No just-in-time, esse acompanhamento do fornecimento das ordens de compra, ele está colocado muito dessa responsabilidade sobre o fornecedor. Então, digamos que eu tenho uma empresa que fabrique uma peça e eu tenho um fornecedor único de parafusos. Esse fornecedor pode ser feito, inclusive, esse acompanhamento, inclusive através de sistemas eletrônicos, ele vai estar acompanhando lá. O meu cliente aqui baixou o estoque desse número de parafusos. Quando ele identificar que o meu estoque está baixo, já vai automaticamente fornecer mais parafusos. Então, o próprio fornecedor já vai ter muita sobre essa responsabilidade de acompanhar o fornecimento dessas ordens de compra. E aqui, o recebimento do material. E aqui nós temos algumas funções do estoque. Nós temos, primeiro, um estoque com uma função estratégica. Função estratégica do estoque. Ocorre quando existe algum risco extraordinário. Vamos pensar o seguinte: o Brasil, como um todo, ele precisa, todas as cidades brasileiras precisam de petróleo, precisam de combustíveis. Se o combustível faltar, o país para. E o grande fornecedor de combustível no Brasil é a Petrobras. O que acontece se faltar petróleo na Petrobras? Ela não vai conseguir produzir combustível. Se ela não consegue produzir o combustível, o país todo para. Então, para isso, a Petrobras ela tem alguns estoques de petróleo estratégico. Esses estoques, eles ficam lá. Geralmente, a Petrobras mantém uma política de manter estoques de petróleo para pelo menos 15 dias. Houve alguma interrupção no fornecimento, seja porque houve alguma guerra em um local e alguns navios que estavam trazendo petróleo para o país pararam, consegue manter a fornecimento de petróleo para o país durante um certo tempo, recorrendo a esse estoque estratégico. Aqui nós temos também um estoque de madeira. Nas madeireiras, estoque de madeira, principalmente das madeireiras que exploram áreas florestais nativas, o estoque de madeira é um estoque estratégico na época chuvosa. Porque na época chuvosa, com a quantidade de chuvas, as estradas no meio da floresta se tornam um lamaçal. E não há carro que consiga entrar e sair com madeira. Então, quando o tempo está mais seco, na época da seca, as madeireiras fazem um estoque maior. Quando começa a chover, elas vão recorrendo a esse estoque para manter a produção. Nós temos também um estoque com função especulativa. Nós já comentamos um pouco sobre esse tipo de estoque lá atrás. Esse estoque é quando a empresa espera que os insumos que ela compra vão aumentar de preço. Por exemplo, uma empresa que produz óleo de soja, ela espera, devido à movimentação de mercado, a dificuldades de safra, ela acredita que o preço da soja vai subir, ou até mesmo ela acredita que o dólar vai subir, como a soja é cotada em dólar, o preço da soja também irá subir, e aí ela compra mais soja agora, para que no futuro ela não precise desembolsar uma quantidade maior de dinheiro. É interessante notar que esse estoque com função especulativa não necessariamente precisa estar dentro da empresa. Existem alguns mecanismos financeiros que se chama mercado de futuros, em que uma empresa pode chegar lá e comprar um estoque de soja que ainda nem foi produzido. Por exemplo, uma empresa olha agora para o mercado e fala assim: olha, essa guerra da Ucrânia não vai terminar tão cedo. Eu acredito que possa ter alguma dificuldade de produção de soja nos Estados Unidos, que é um outro país também grande produtor de soja. Eu acredito, o clima lá parece que vai dar alguma seca lá e tal, então acho que vai ter alguma dificuldade de produção de soja lá. Olha, o mercado também está se movimentando,
está tendo uma crise entre a China e Taiwan, Estados Unidos, isso pode fazer o dólar disparar. E se o dólar disparar, o preço da soja vai disparar. Então eu vou me garantir, vou comprar um estoque de soja. Só que a soja não existe ainda. Ela vai lá nesse mercado de futuros e chega lá e compra lá várias toneladas de soja. E esse mercado de futuros já tem contrato com produtores. Futuramente, na safra que vem, esses produtores vão plantar essa soja e quando colher, vão entregar para essa empresa. Já um preço que foi contratado agora. Modernamente, a logística é uma atividade que coordena a estocagem, transporte, inventários, armazém e toda a movimentação de materiais dentro da fábrica até a entrega dos produtos acabados ao cliente. Então a logística ela vai acompanhar a produção, quando os produtos chegam na empresa, ela vai acompanhar esse processo de produção, como é que esses materiais estão sendo produzidos, o estoque de produtos em processamento, estoque de produtos acabados, estoque de produtos à espera de processamento, e depois esse processo de transporte desses produtos até entregar ao cliente. Essa é toda uma função que faz parte da logística. E nós temos os componentes do sistema de logístico. Então nós temos a cadeia de fornecedores, que são aquelas pessoas que abastecem a empresa com os insumos, com máquinas, equipamentos. Temos a unidade de manufatura. Aqui são aquelas etapas de transformar os insumos que entraram em produtos para o cliente. E temos também as cadeias de fornecedores, de consumidores. Ou seja, os grupos, centros de distribuição, atacadistas, varejistas, consumidores finais que recebem os produtos da empresa. E nós temos também a interface entre fornecedores, manufatura, consumidores, transporte propriamente dito, de materiais e produtos acabados. Todos esses componentes de logística, eles interagem, são extremamente importantes para o futuro da empresa, para a operação da empresa. Se a empresa tem alguma dificuldade de transporte desses produtos para serem entregues ao cliente, por exemplo, uma empresa de São Paulo que transporta produtos para Recife, e aí durante a parte de transporte, o transporte sofre algum atraso, esse produto pode chegar atrasado em Recife e pode prejudicar uma outra empresa que é cliente em Recife. E essa outra empresa não vai gostar disso, né? Então, todas essas etapas de logística têm que ter muita atenção na empresa, precisam ser acompanhadas constantemente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.